Oi gente, tudo bem? Então, eu vim aqui rapidamente para dizer por que vocês precisam assistir Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho. É um documentário que está no Globoplay, que vai falar um pouco sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Eu assisti todo ele, achei muito interessante e acredito que você precisa assistir também quando puder, evidentemente. Os 4 pontos rapidamente aqui. O primeiro tem a ver com a naturalidade com que se fala da contravenção no Rio de Janeiro por parte dos mais variados atores envolvidos, direto ou indiretamente, na contravenção no Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. Claro, aspectos históricos fundamentais de como iniciou, como se deu o processo até se construir, de certo modo, uma espécie de grupos mafiosos. É interessante perceber quem participa, né, quem produz o Jogo do Bicho, os grandes mafiosos, os grandes contraventores, quem são os chefes do Jogo do Bicho, as famílias envolvidas, o judiciário falando sobre o Jogo do Bicho, a polícia, delegados de polícia falando sobre o Jogo do Bicho, jornalistas, historiadores falando sobre esse fenômeno de uma forma assim no Rio de Janeiro, de forma muito natural. Eu achei impressionante. Assim, há disputas entre as famílias envolvidas, elas são faladas de forma muito explícita. As mortes de familiares, intrafamiliares, intragrupos, são comentados, mas indicando de forma muito evidente nomes desses grupos. Então, isso é um ponto que ficou bem marcado nesse documentário. Ainda no primeiro ponto, importante citar o envolvimento da polícia. E aí, entre os chefes da contravenção no Jogo do Bicho, você vai encontrar um ex-PM. Então, a maneira com que a relação entre Estado e sociedade é muito próxima aí, o envolvimento de um ex-PM na cúpula da contravenção do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Interessante perceber também a maneira com que a chamada nova cúpula, ela vai se restabelecendo. Pessoas mais novas, filhas, sobrinhos, tios, genros da antiga cúpula, que agora se reestrutura no Rio de Janeiro de uma outra forma. Ponto 2, interessante perceber a maneira com que o documentário também leva a indícios e a como explicar a morte de Marielle Franco. O documentário finalizou antes das novas informações da prisão, do envolvimento de deputados federais, deputados estaduais, de uma família específica. Essa família, salvo engano, ela não é comentada, mas é interessante perceber como o Jogo do Bicho acabou afetando e chegando numa vereadora tão atuante como a Marielle Franco. E aí, os que mataram a Marielle Franco, aqueles que pensaram inicialmente e organizaram, né, que aí tem um grupo de extermínio no Rio de Janeiro, formado por ex-policiais militares que se formaram com recursos públicos, fizeram toda uma formação militar, atuaram no BOPE, foram primeiros colocados nos seus grupos de formação. Foram essas pessoas que, ao serem desligados da polícia, acabaram formando um grupo de extermínio que chegou, infelizmente, ao assassinato de Marielle Franco. Terceiro ponto é perceber a relação entre o Carnaval do Rio de Janeiro e o Jogo do Bicho. É uma relação de tentar tornar um pouco mais palatável publicamente toda a contravenção, toda a disputa que envolve o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Claro, não generaliza, mas indica algumas grandes escolas de samba e a maneira com que a sua diretoria, elas são envolvidas aí com essa cúpula da contravenção no Rio de Janeiro. E o quarto ponto, para finalizar, é essa relação entre Estado e sociedade e a maneira com que o Estado, principalmente no que se refere à segurança pública, polícias militares, polícias civis, acabaram se envolvendo com a organização do Jogo do Bicho. E aí entra uma série de discussões sobre a condição da segurança pública e a maneira com que essa segurança pública, grupos militarizados, grupos armados dentro dos estados que, no primeiro momento, em tese, deveriam defender a sociedade, acaba se tornando uma mão de obra dos grupos de uma máfia no Rio de Janeiro. Assistam o documentário, se quiser depois dar o feedback, a gente fica à disposição aí para a gente conversar.
Enorme abraço, tamo junto.